Um outro ponto que a gente vê que é comum é a ansiedade dos pais em relação aos primeiros passos, né? Então, assim, primeiro ponto, como é que é o desenvolvimento, o que esperar, as variações e influência eventual de calçados infantis no processo Interessante. de aprendizagem, né, dos primeiros passos. O que a gente pode ajudar o pessoal aí a compreender um pouco mais a respeito? Eu falo que eu não consigo me lembrar, eu não consigo ver coisa mais linda do que um bebê começando a andar. Eu acho fascinante o bebê começando a andar. Ele tem aquelas perninhas ali ainda bambas, ele se posiciona, ele tenta com toda a certeza do mundo ficar em pezinho e ele vai. Ele vai confiante, ele vai feliz, ele vai com toda a coragem que ele tem, porque ele não tem noção do perigo ainda. O bebê só vai ter noção do perigo lá para perto dos 3, 4 anos. Então, nessa idade, ele ainda não tem noção do perigo. Ele não conhece o perigo, ele simplesmente vai. Então, o bebê é o ser mais corajoso do que um adulto. Eu falo que ele é muito corajoso. Então, eu acho lindo um bebê andando, eu sou suspeita, adoro ver os primeiros passos. Então, acho que eu acompanho os pais nessa ansiedade, que eu fico super feliz quando eu vejo um bebê começando a andar. E aí, o que a gente espera disso? Nem todo bebê vai andar na mesma idade. Primeiro, o bebê começa a fazer alguns sinais ali de prontidão de que ele vai começar a andar. Os bebês engatinham, nem todos engatinham, não é obrigatório, mas primeiro alguns engatinham. Depois ele começa a dar sinais de que ele vai tentando ficar em pezinho, ele vai se apoiando, ficando em pezinho. Então, ele vai ficar em pezinho no berço, vai se apoiar do sofá, se apoiando e fica em pezinho no sofá, em pezinho num armário. Depois que ele tiver segurança de que ele está em pé, ele começa a dar os primeiros passinhos apoiado numa parede, ou até mesmo no próprio bercinho dele, segurando pela grade, segurando na própria perna do pai ou da mãe. Então, esses passinhos ali apoiados, para depois, aí sim, ele se sentir confiante de dar os primeiros passinhos soltos. E aí sempre é interessante você estimular esse bebê a fazer esses primeiros passinhos soltos com atrativos também. Sejam dois cuidadores, né? O pai e a mãe, ou o pai e um cuidador, um de frente para o outro, numa distância curta, e estimular esse bebê aí e devolver esse feito com um sorriso, com muito bem, Um reforço com um positivo. reforço positivo. Estimular esse bebê a pegar um brinquedo, colocar uma bola colorida, um brinquedo colorido que ele goste, numa distância, se você estiver sozinho, né? Estimular esse bebê a ir lá buscar aquele brinquedo. Então, tudo isso vai estimular esse bebê a querer dar os primeiros passinhos. Me dá uma ideia da faixa etária, né? Da idade, do Perfeito. tempo em meses, quando que isso começa a acontecer e também a variação, porque se a gente fala um mês X, se passou 15 dias, talvez as pessoas possam ficar preocupadas. A gente sabe que é variado, né? Uhum. A partir de 1 ano, a gente já espera os primeiros passinhos, com cerca ali de 1 ano. Mas essa variação pode correr ali até os 18 meses do bebê, Um ano e mais ou meio. menos, que é 1 ano e meio. Então, tem esse período Variação, de né? variação. O meu bebê não andou até esse 1 ano e meio, mas ele já faz todas as outras coisinhas da idade. Vamos olhar com calma. Precisa de um olhar mais adequado do porquê. Às vezes esse atraso pode ser uma falta de estímulo ou pode ser uma outra coisa que está prejudicando. Porque para a gente falar de atraso de desenvolvimento, a gente precisa olhar como um todo o desenvolvimento. A gente nunca olha as coisas separadas. Sempre é o andar associado à fala, associado ao sorriso, associado a várias É um coisinhas. conjunto, Então, né? é um conjunto da obra. Então, é por isso que é importante as consultas sempre periódicas ao pediatra, porque esse pediatra vai conseguir acompanhar toda essa evolução em conjunto. Você falou que o engatinhar não é obrigatório, né? Pode ser ter criança que vai direto, fica de pé e não engatinha. Justamente, o engatinhar não é obrigatório. Tem criança que de fato vai direto, não engatinha e direto começa a dar os primeiros passinhos. Mas o engatinhar é importante. É importante exatamente para o desenvolvimento dessa musculatura do quadril, para o desenvolvimento das articulações, para o desenvolvimento da força. E tudo isso ele adquire lá no comecinho fazendo tummy time. Entendi. Por isso que é importante, porque a Fazer. posição do tummy time vai preparando o neném para engatinhar, para esse neném depois engatinhar, para depois ele começar a andar com toda aquela musculatura e aquele quadril ali preparado para
para poder se fortalecer e adquirir equilíbrio. E você tinha comentado do sapato, né? O sapato eu acho interessante a gente falar do sapato, porque o sapato é lindo, né? E hoje em dia tem cada sapatinho mais lindo que o outro. A gente tem vontade de colocar todos. Mas nessa idade, o sapato ele fica mais legal na prateleira do que no neném. Entendi. Eu falo sempre, vamos botar para completar o look e tirar a foto, porque é importante, né? Completa o look. Mas para andar, é melhor o neném descalço. Principalmente os ortopedistas pediátricos, né? Aconselham que esse neném dê os primeiros passos, aprenda a andar descalço. Tem aquelas meias, às vezes, com borrachinha embaixo. A meia antiderrapante, ela pode ser usada, porque ela ajuda e forma mais o pedacinho, o formatinho do pé, né? E ela é mais fininha e tal, o bebê consegue sentir o chão melhor. Mas a indicação é sempre melhor, a preferência é ele descalço. Por quê? O bebê ainda tem o famoso pé chato, que é o pé plano. O calcanhar ainda, o ligamento da musculatura ainda é frouxa. Então, aquele calcanhar ainda ele não fez aquela parte côncava que a gente fala. Então, isso acaba dificultando um pouquinho o equilíbrio do neném. O bebê precisa também desenvolver aquilo que a gente chama de propriocepção, que é ele sentir o chão, sentir a temperatura, sentir a consistência daquele chão, se aquilo vai machucar ele ou não, se aquele chão tá liso ou não. Se ele não tiver essa experiência, ele não aprende, né? Exatamente para ele aprender, ele não vai andar no chão quente. Ele não vai andar num chão que tá caracachento, porque vai machucar o pezinho dele. E óbvio que a gente também não vai colocar o bebê nesse chão, mas assim, ele precisa ir fazendo essa diferença de sentir, porque ele tá conhecendo o pezinho dele, ele ainda não sabe que o pezinho dele faz andar. Então é importante o bebê estar descalço, porque quando ele tá descalço, que ele tá sentadinho, ele vai pegar o pezinho e vai botar na boca. Ele vai pegar o pezinho e vai amassar o pezinho, que é aquele pezinho, parece um pãozinho, fofinho. Vamos deixar o pezinho à mostra, para o neném realmente conhecer o pezinho dele, saber tudo aonde o pezinho dele vai levar ele, né? Qual o caminho que vai levar. Quer dizer, para completar o look e tirar foto, muito bem. Depois disso... E eu acho interessante a gente completar também, que aí já para criança maiorzinha, quando a gente for botar o sapatinho para a criança andar, sempre tem os detalhes que a gente tem que olhar nesse sapatinho, sabe? Sempre no número certinho, porque às vezes a gente compra o sapatinho 2 números maior, porque o bebê cresce rápido e perde logo. Isso não é legal, isso atrapalha a marcha, atrapalha andar, porque o bebê perde o equilíbrio. Chinelinho ou sapatinho que não apoia o calcanhar também não é legal, porque também faz o bebê perder o equilíbrio. Então, se a gente for botar um sapatinho no neném, sempre dá preferência para um sapatinho fechado e um sapatinho de cano mais alto, que abrace o calcanhar do bebê. E dá firmeza no tornozelo. Dá aquela firmezinha. E eu sempre gosto de lembrar também que eu acho interessante o sapatinho não ter cadarço. Porque aquele cadarço também pode atrapalhar, pode soltar, pode fazer o neném tropeçar, pode dar alguma alteraçãozinha ali na hora do caminhar. Então, o sapatinho de velcro ou fivelinha bem fechadinha. Isso a partir de que idade você acha que o sapatinho já ajuda? Quando o bebê já tem a marcha mais autônoma, mais estabelecida, que é ali já próximo dos 2 anos, ele anda de sapatinho tranquilo. Claro que a gente coloca o sapatinho no neném antes para sair, para ir para lugares externos, para rua. Não vai ser para aquela marcha tão absurda assim, mas dentro de casa, né, sempre preferi o descalço ou no máximo a meia antiderrapante. Outra dica que é interessante, quando a gente vai ver o tamanho do sapatinho do neném, eu sempre falo para os pais, colocar o neném em pé numa folhinha ou botar uma folha de papel, desenhar com a caneta o contorno do pezinho e levar esse desenho para a loja. Porque aí você vai conseguir encontrar o sapatinho mais adequado para o seu neném. Tem esse negócio de comprar um número maior porque a criança cresce, né? Vamos perder bastante no caso do calçado, acaba atrapalhando, não ajudando, né? Acaba atrapalhando. E isso pode atrasar até a marcha do seu neném. E aí gera mais uma ansiedade, né? Entendi. Uma curiosidade, a criança que engatinha muito bem, ela tem um pouco de preguiça de andar? Olha, pode acontecer do engatinhar atrapalhar a criança, não por preguiça em si, mas a criança pode... Ela tá conseguindo tudo que ela quer confortável. Então, para que ela vai ir além, entendeu? Então, a gente precisa estimular. Porque tudo, ainda mais nesses primeiros 1000 dias, que na pediatria a gente tem muito isso, dos 1000 dias, que é onde o desenvolvimento da criança é o ápice do desenvolvimento.
tudo precisa ser ensinado. A criança não sabe absolutamente nada do que ela veio fazer aqui. Estimular, tudo Então, é certo. estimular. É mostrar que ela ficou em pezinha, tá ficando em pezinha no berço, opa, sinal de prontidão. Já vamos começar a colocar esse menino para ficar em pé, para começar a andar. Mas eu não vou forçar esse menino a ficar em pé. Se ele não tá querendo ficar em pé ainda, se ele ainda não tá ficando em pé sozinho, eu não vou ficar lá colocando o menino em pé, forçando, porque a perninha dele ainda não tá pronta, a articulação dele ainda não tá pronta para se sustentar em pezinho.